Amém, irmãos? Cumprimento a todos com a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Cumprimento a todos também que estão nos assistindo pela internet, pelo YouTube, que Deus os abençoe. Amados irmãos, foi me dada a oportunidade hoje para trazer uma palavra, para ministrar o coração dos irmãos. E eu quero te dizer que você é um privilegiado por estar aqui hoje. Hoje cedo eu estava fazendo uma visita em uma casa e eu percebi ali que o chefe daquela casa estava muito doente, com fortes dores abdominais, e os seus familiares estavam transferindo, levando ele imediatamente para Belo Horizonte para ser internado. Então você é um abençoado por estar aqui nessa noite, porque você pôde passar o dia feliz aí com os seus filhos, com o seu pai. Amém? Então dê glória a Deus. Irmãos, o nosso tempo está um pouco corrido. Pegue sua Bíblia e, se você puder, fique de pé para a leitura, que se encontra em Gênesis, capítulo 37. Eu ia louvar o Senhor com o hino, mas o tempo está um pouco corrido, então fica para uma próxima oportunidade. Gênesis, capítulo 37. O versículo é de 3 a 8. Aleluias. Louvado seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Gênesis 37, versículo de 3 a 8, que diz assim: Israel amava a José mais do que a todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice, e fez-lhe uma túnica de várias cores. Vendo, pois, seus irmãos que seu pai o amava mais do que a todos os seus irmãos, aborreceram-o e não podiam falar com ele pacificamente. Teve José um sonho que contou a seus irmãos, por isso o aborreciam ainda mais. E disse-lhes: ouvi, peço-vos, este sonho que tenho sonhado. Eis que estávamos atando molhos no meio do campo, então vi que o meu molho se levantava e também ficava em pé, sendo que os vossos molhos o rodeavam e se inclinavam diante do meu molho. Então lhe disseram seus irmãos: tu, pois, deveras reinarás sobre nós? Tu deveras terás domínio sobre nós? Por isso, ainda mais o odiavam por seus sonhos e por suas palavras. Feche seus olhos, curve sua cabeça, eleve o seu pensamento a Deus. Amado Deus e querido Pai, Deus de poder, Deus de misericórdia, nós queremos engrandecer o Teu nome por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Deus querido, eu peço ao Senhor que o Teu Espírito Santo esteja sobre nós nessa noite. Quando eu aqui, Senhor, começar a ministrar a Tua palavra, que o Teu Espírito Santo esteja aqui me guiando, me direcionando, Senhor, para que nós possamos absorver tudo aquilo que o Senhor tem para nós nessa noite. E assim o Seu nome será glorificado em nossas vidas. É o que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus Cristo, o Teu Filho amado. Amém. Podeis assentar. Essa história de José, ela é uma das mais lindas do Antigo Testamento. Ele era um menino que cresceu paparicado, mimado pelo pai. Ele era filho da velhice de Jacó. E quando ele já estava ali com seus 17 anos, os seus irmãos começaram a sentir um invejoso e um verdadeiro ódio por ele. Essa raiva tornou-se ainda maior quando José começou a contar-lhe aqueles seus sonhos que ele sonhava. Provavelmente você já leu essa história, mas eu gostaria de relembrá-la com você nessa noite.
E para isso eu elaborei essa mensagem e ela traz por tema: odiado pelos irmãos, amado por Deus. E esse tema nos é propício, haja vista ser hoje o Dia dos Pais. E ao longo dessa mensagem nós iremos perceber que essa história de José, em muitos aspectos, ela é semelhante à história de Jesus. O amor de Jacó para com José, o amor de Deus para com Jesus. Pois bem, José nasceu e conforme ia crescendo, Jacó desenvolveu um carinho muito especial por ele. E assim, no dia a dia, havia uma confiança de um para com o outro. E isso despertou um ciúme entre seus irmãos. Certamente Jacó o abraçava e lhe chamava de filho querido, filho amado, meu filho. E os irmãos de José olhavam para ele e o viam como o filho favorito do pai, e o ódio só crescia, viviam chateados ao ver o carinho que seu pai lhe dava. E aí então, eu me lembro de Jesus. Os judeus também o odiavam, ainda mais pela atenção que Deus lhe dava, sendo que diversas vezes Deus disse: este é meu filho amado, ouve ele. Mas certo dia, José ali, já rapazinho, ele teve mais um sonho, e numa decisão não muito inteligente, ele contou aos seus irmãos o que havia sonhado. Gênesis 37, 9. E teve José outro sonho, e o contou a seus irmãos, dizendo: eis que tive outro sonho, e vi que o sol, a lua e 11 estrelas se inclinavam diante de mim. Mas dentro do propósito de Deus, nunca se esqueça disso. No José contar os seus sonhos, Deus estava deixando bem claro que José iria reinar. Desde o início, Deus já estava mostrando isso. E assim também foi o Senhor Jesus, porque Ele reina sobre nós, Ele reinará sobre tudo e sobre todos, aleluias. Mas se nós estivéssemos no lugar de José, nós iríamos entender, todos os irmãos de José o odiavam, só o Benjamim que não. E José não poderia fazer nada, porque todos os seus irmãos eram mais velhos e mais fortes do que ele. Mas veja o que aconteceu. Um belo dia, bem cedinho, Jacó chamou José e mandou ele lá no deserto, onde os seus irmãos apacentavam as ovelhas. José: pois não, meu pai. Jacó não tinha noção do perigo que José enfrentava, o ódio dentro da sua própria casa. Eu tenho certeza que José sabia que quando chegasse lá no deserto, ele não seria bem recebido pelos irmãos. Oi, José, como vai? Sente-se aqui. Não. Vejamos, Gênesis 37, 13. Disse-lhe, pois, Israel a José: não apacenta os teus irmãos junto a Siquém? Vem, e enviar-te-ei a eles. E ele respondeu: eis-me aqui. José, mesmo sabendo que não seria bem-vindo, ainda assim ele não recusou a ir. Assim também foi o Senhor Jesus. Mas o contrário de José, ele sabia muito bem o que iria enfrentar. Ele sabia que iria ser rejeitado pelos judeus, que o mataria por inveja, condenando-o à morte. E então José foi atrás dos seus irmãos a pedido de seu pai, para saber como estava. Mas logo que ele chegou ali em Siquém, não os achou ali. E o homem viu que ele estava andando errante ali, e lhe perguntou: o que você está procurando, rapaz? José respondeu: meus irmãos, por acaso você os viu por aqui? Não vi não, mas eu ouvi eles conversando, e eles falaram que eles estavam indo para Dotã. Os irmãos de José já não estavam mais ali, e sim um pouco mais longe. Mesmo assim, ele não retornou. Mesmo assim, ele decidiu ir procurá-los, porque ele estava decidido a achar seus irmãos e poder retornar com notícias para Jacó, seu pai. Será que nós, irmãos, eu e você, não aproveitaríamos a chance para darmos meia volta e retornar? Eu aproveito aqui para dizer para você que é jovem, que está aqui, que está aí na galeria: quando o seu pai ou sua mãe te pedir para fazer algo, alguma coisa que você achar ruim,
Não digam, não vou fazer, não quero, vou voltar. Não, porque José não voltou. Ele caminhou errante por aqueles caminhos. Foi quando de longe então ele avistou os seus irmãos. Mas quando eles o viram, novamente brotou em seus corações a ira. E eles disseram: lá vem aquele sonhador mor. Ou seja, lá vem aquele metido do José. Ô Judá, o que você pensa que José pensa que ele é? Querendo mandar em nós. Irmãos, tudo isso porque ele contou o seu sonho. Eu quero dizer para você, não saia por aí contando os seus sonhos para qualquer um, não. Certa feita eu li uma frase que dizia: quando as coisas começarem a dar certo para você, não saia por aí contando para as pessoas, porque existem tapinhas nas costas que vêm disfarçado de inveja. O Kiko tinha tudo, mas ele tinha inveja do Chaves, que não tinha nada. Não é pelo que você tem, mas é pelo que você é. Você quer contar? Quer desabafar? Conte para Jesus. Conte para Jesus os seus sonhos, as suas vitórias, suas lutas, as suas fraquezas. Meu Deus, eu vou cair. Meu Deus, eu vou pecar. Me ajuda. Me segura. Não conte para qualquer um, não. A pessoa para quem você contar poderá te decepcionar. Jesus, não, nunca. Aleluias. Gênesis 37, 18. E viram-no de longe, e antes que chegasse a eles, conspiraram contra ele para o matarem. Tudo isso aconteceu porque ele contou o seu sonho. Ou você pensa, irmão, ou você pensa que os outros, todo mundo quer o seu bem? Não. Eu estou falando isso aqui, irmãos, não estou generalizando, porque existem pessoas, existem amigos que querem o nosso bem. A Bíblia diz que é amigos mais chegados do que um irmão. Mas cuidado com o que você anda falando da sua vida. Cuidado com o que você fala do seu cônjuge. Você quer ver? Comece a fazer propaganda do seu marido, para sua amiga, para sua vizinha, para você ver o que acontece. Comece a fazer propaganda da sua esposa para o seu vizinho, para você ver o que acontece. Meu marido, ó, minha esposa, mais ou menos você sabe do que eu estou falando. Não conte sua vida, não conte os seus sonhos para qualquer um, porque José, quando ele chegou ali e disse: meus irmãos, eles o agarraram e o jogaram num poço, num buraco bem fundo. O poço estava sem água, mas o fato é que eles não importaram nem um pouco com o medo e nem com os gritos de José. E olha que ele implorou: meus irmãos, não façam isso. Os judeus também não agiram da mesma forma. Eles não se importaram com a dor de Jesus, colocaram uma coroa de espinho na sua cabeça e ainda lhe bateram. Mas ele suportou tudo isso por amor a nós. E José, ele gritou, ele suplicou, mas as suas lágrimas, elas não tocaram, não comoveu o coração dos seus irmãos. E ainda eles sentaram e foram comer os alimentos que José havia trazido. Uma caravana de ismaelitas passava por ali naquele momento, indo em direção ao Egito. Foi então que tiveram a ideia de vender José como escravo. E quando seus irmãos chegaram ali no poço e começaram a puxar ele para fora, eu imagino José se alegrando, achando que os seus irmãos haviam se arrependido. Mas não. Mal sabia ele que o seu sofrimento estava apenas começando. E José foi vendido como escravo. A mesma coisa aconteceu com Jesus. Ele foi traído e vendido por Judas aos líderes religiosos por 30 moedas de prata. Mateus 26, 15. José tinha mais ou menos 17 anos quando foi levado como escravo para o Egito. Seus irmãos acharam que com isso estava se livrando dele para sempre. Não. Estavam enganados, pois mais
mais ou menos 13 anos para frente, iriam perceber o que fizeram. Assim também nós, às vezes, fazemos algo impensado, que bem lá na frente iremos refletir, e muitas das vezes iremos enfrentar as consequências. Algo que falamos, algo que fizemos, ou algo que deixamos de fazer. Então aqueles irmãos inventaram ali uma mentira para Jacó quando voltaram, deixaram entender que José havia sido morto por uma fera selvagem, estraçalhado, matam um cabrito, sujam uma túnica de sangue. Eu posso imaginar, irmãos, Jacó ali entrando em desespero, se lamentando, achando-se culpado pela morte do menino, achando-se culpado pela morte do filho amado, e ele só chorava, meu filho, meu filho. Gênesis 37, 32. E enviaram uma túnica de várias cores, e fizeram levá-la a seu pai, e disseram: temos achado esta túnica, conhece-a agora, se esta será ou não a túnica de seu filho. De seu filho. Oi? Mentirosos. Isso nos mostra que um pecado sempre traz outro pecado. Eu estou me lembrando aqui de uma pequena história. A esposa chegou gritando para o marido: querido, querido, mate o rato, mate o rato. O esposo, que estava sentado na sala assistindo televisão, levantou rapidamente e foi para a cozinha. Mas quando ele viu que era um pequeno ratinho inofensivo, como viu que ele havia entrado para debaixo do armário, ele falou: ó, querida, não se preocupe, é apenas um ratinho inofensivo. E assim o tempo passou, 1 mês, 2 meses, 6 meses, 1 ano. Um belo dia, foram fazer uma viagem, toda a família. Quando eles retornaram, deram de cara com uma ratazana enorme. Ela havia quebrado as coisas, sujado a casa inteira, porque não havia somente uma ratazana, havia diversos filhotinhos, porque aquele ratinho pequenino, inofensivo, ele cresceu, contraiu matrimônio, gerou filhos e filhas, e aí foi uma luta tremenda entre ele e a esposa, entre ele e os ratinhos. Eu quero dizer para você nessa noite, quando aparecer um problema, ou você cometeu um pecado, mate-o ainda no ninho, senão ele crescerá, senão ele multiplicará e afetará toda a sua casa, porque atrás de um pecadinho vem outro. O que entra no galinheiro não são as raposas, mas as raposinhas, que passam pela brecha, pelos buracos do galinheiro. Vocês entendem o que eu estou falando? Quando erramos ou quando pecamos, nós devemos pedir perdão o mais rápido possível à pessoa contra a qual pecamos. Irmão, eu errei com você, me perdoa. Meu Deus, eu pequei, me perdoa. E Deus te perdoará imediatamente, porque Ele olhará o seu coração e verá a sua sinceridade. Se não agirmos assim, irmãos, nós corremos o risco de continuarmos pecando, com o intuito de esconder o primeiro erro, e assim o pecado só irá proliferando, como aconteceu no caso de José e os seus irmãos, um erro atrás do outro. Então José se tornou escravo, ele foi comprado dos ismaelitas por Potifar, comandante do exército de Faraó. José tinha todos os motivos de talvez se rebelar contra Deus. Mas não, ao invés disso, ele serviu a Potifar com alegria, pois ele confiava em Deus, ele confiava que Deus estava com ele. Gênesis 39, 2. E o Senhor estava com José, e foi homem próspero, e estava na casa de seu senhor Potifar. Talvez ou provavelmente você nunca sofreu uma injustiça, uma grande injustiça, ou você já foi injustiçado como José. Mas muitas das vezes, irmãos, eu e você, um pouquinho de injustiça conosco já é motivo suficiente para a gente irar, e muitas das vezes até pecarmos na hora da raiva, não é verdade? Jesus, como José, foi injustiçado, condenado à morte por um processo que não foi justo. Ainda assim, mesmo assim, sofrendo dores insuportáveis, Ele ainda intercedeu por nós.
a Deus: Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. E José, ele era fiel a Deus e obediente a seu senhor Potifar em tudo. José era forte, era belo, mas eis que a mulher de Potifar entra em cena. Bela, sedutora, e logo a lealdade de José haveria de ser provada. Ela bate o olho nele e tenta a todo custo seduzi-lo, arrastá-lo para a cama, querendo manter relação sexual com ele. Ao que parece, ela não estava satisfeita com seu marido e parte para cima, com a voz sedutora: José, pois não, senhora, deita-te comigo. Não posso, senhora. Deita-te comigo, José. Não posso, senhora. José, vem cá, José, olha aqui, José, vem cá. Deita-te comigo. Não posso, senhora. José, vem cá, José. Deita-te comigo. Não posso, senhora. Não posso, senhora. Eu não posso pecar contra Deus. Provavelmente essa mulher já havia feito isso antes. Provavelmente ela já estava nua. E José, ele fugiu. Você conhece a história. José tinha tudo para ceder. Jovem, escravo, vendido pelos irmãos numa terra estrangeira. Mas ele manteve-se firme, apesar da mulher já vir tentando dia a dia, conforme o relato bíblico, em Gênesis 39, 10. E aconteceu que, falando ela cada dia a José, e não lhe dando ele ouvidos para deitar-se com ela e estar com ela, José agradou a Deus, pois ele foi de caráter exemplar. Mas eu pergunto, e nós, irmãos? Sim, eu e você, quando somos convidados a fazer algo de errado, talvez nós consigamos resistir uma ou duas tentativas. Mas e se a tentação durar todos os dias? Será que permaneceremos firmes e fiéis? Talvez em algum momento fraquejaremos, se não estivermos firmes na palavra. Só Jesus pode nos ajudar a mantermos firme como José e dizer não ao pecado todos os dias e não alimentá-lo. Eu, morando num sítio, eu gosto muito de criar galinhas, muitas galinhas. Então todos os dias eu levantava para cuidar das galinhas, jogava milho, jogava ração de crescimento, ração de postura. Um belo dia, isso já tinha passado 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, um belo dia, apareceu em cima do galinheiro um pombo. Aí eu vi assim, esse pombo aqui, de repente ele desceu e começou a comer o milho, junto com as galinhas. Eu pensei assim, deixa, coitado. Irmãos, no outro dia tinha 3 pombos. Eu olhei assim, ele desceu e começou a comer. Eu pensei, deixa, coitado. Você pode não acreditar, mas por incrível que pareça, parece que eles comunicam com uns outros. No outro dia tinha 13 pombos comendo, junto com as galinhas, e mais uns 4 ou 5 em cima da árvore. Eu peguei uma galha de árvore e toquei aqueles pombos, parece até que eu matei um. Assim é o pecado, irmãos. Ele vem de mansinho, e se você deixar, depois você terá dificuldade de espantá-lo, mandar embora. Gênesis 4, 7 diz que o pecado jaz à porta, mas cabe a nós dominá-lo. Aleluias. E então, por se recusar a atender o pedido da mulher de Potifar, José foi preso. Acusado injustamente, ele foi mandado para o cárcere, e ali ele ficou mais ou menos 13 anos preso injustamente, mas o Senhor era com ele, e Deus sempre recompensa quem é fiel. José havia feito o que era certo. Em nenhum lugar na Bíblia nós lemos nenhuma queixa dele. Deus também nos honrará se permanecermos fiéis a Ele. E ali no fundo da prisão, seria até natural José pensar que Deus havia se esquecido dele. Mas um dia, Deus começou a agir. Pois 2 oficiais do palácio foram parar na prisão, pois haviam feito algo de errado. Esses homens sonham um sonho, José interpreta, e mais para frente chegou aos ouvidos de Faraó. Veja uma curiosidade. José, quando ele estava ainda lá na casa de seu pai Jacó, ele sonhou 2 vezes. Quando ele estava na prisão,
ele interpretou 2 sonhos. Faraó sonhou 2 vezes, sempre 2, né? E ali quando ele estava na prisão, Gênesis 40, 23. O copeiro Mor, porém, não se lembrou de José, antes se esqueceu dele. 2 anos havia se passado e José continuava na prisão. Assim também às vezes acontece conosco. Alguém que a gente já ajudou e quando você mais precisa dela, se esquecem de você, age como se não te conhecesse. José parecia ter sido esquecido, seu sonho parecia que não iria se cumprir, mas para Deus mudar a situação é nada. E é exatamente o que ele fez. Deus deu os 2 sonhos a Faraó, e aí a vida de José começa a mudar. Gênesis 41, 14. Então Faraó mandou chamar José, e o fizeram sair do cárcere. Ele se barbeou, ele mudou as suas vestes, e apresentou-se a Faraó. Tem gente que quer apresentar-se a Deus sujo, em pecado. Enquanto Naamã não foi se purificar banhando no rio, ele não foi recebido pelo profeta Eliseu. E José já estava com 30 anos, quando ele foi promovido a governador por Faraó. Pode parecer muito, ainda mais para quem ficou mais de 10 anos preso, inocente. O que nós podemos aprender aqui, irmãos? Antes de você estar por cima, você terá que passar pelo vale, você terá que passar pela prova. E porque o crente passa pela prova? É para ser aprovado. Faraó havia ficado tão impressionado com o José, que o colocou como governador de todo o Egito. Agora seria fácil. José poderia se vingar da mulher de Potifar por haver mentido, mandado-o para a prisão. Não. Ao invés disso, ele preferiu esquecer. Mas e você, irmão? E você e eu? Será que nós agiríamos da mesma forma que José ou vingaríamos? José preferiu esquecer. Pois bem, os 7 anos de fartura havia se passado, aqueles 7 anos previstos, e a fome então chegou. O alimento havia acabado também lá em Canaã, na terra onde estava Jacó. Só havia comida no Egito. E quem aparece ali e se curva diante de José? Seus irmãos. E agora? Acima de José só havia Faraó. É assim que Deus faz, quando confiamos e esperando nele, a sua vitória vai chegar. Talvez você está enfrentando uma dificuldade, talvez já dura muito tempo, assim como foi com José. Você ora, mas nada muda. Tenha fé, a glória da segunda casa será maior do que a da primeira. Eu quero dizer para você, Deus está no controle, mesmo que tudo pareça estar do mesmo jeito. Calma, espere, mesmo se parecer que está demorando, espera mais um tiquinho. Aleluias. Na hora certa, Deus vai mudar a sua história, mesmo que os outros não deem a mínima. Deus nos mostra os seus planos, assim como mostrou para José. É através, no nosso caso, através da Bíblia, lendo a Bíblia, a palavra de Deus, leia. E com certeza os planos de Deus se cumprirá no seu futuro. Assim como foi com José. Mas então, quando passou ali aqueles 7 anos de fartura, o povo veio e clamou a Faraó. Gênesis 41, 55. E tendo toda a terra do Egito fome, clamou o povo a Faraó por pão. E Faraó disse: ide a José, o que ele vos disser, fazei. E o povo foi, e José alimentou o país inteiro, aliás, o mundo inteiro. Preste atenção, assim como o Faraó disse, vão falar com José, Deus também diz, vão falar com Jesus. Assim como José salvou aquele povo da morte pela fome, Jesus também pode nos salvar da morte eterna. Quem não procurou José morreu, quem não procurar Jesus enfrentará a morte eterna. Aleluias! Mas eu posso quase que visualizar, irmãos, o horror de susto no rosto dos seus irmãos, quando ele falou, eu sou José. Eles quase caem de costas, estamos mortos, e agora, Simeão? E agora? Peso na consciência. Deus nos ama e quando temos alguma culpa pendente,
com ele ou com alguém, nós ficamos com a consciência pesada, nós precisamos reconhecer, nós precisamos mostrar arrependimento, pedir perdão. Mágoa. Filho que tem mágoa do pai, pai que tem mágoa do filho, irmão que tem mágoa de irmão. Não precisa ser assim. Porque José perdoou os seus irmãos, ele trouxe toda a sua família para viver no Egito, debaixo da sua proteção com relação à fome. Muitas das vezes, nós vivemos com a consciência pesada, devido a algum erro do passado, devido a algum pecado no passado, o diabo nos acusa, mas Deus nos ama mais do que José amava seus irmãos, e está pronto para nos perdoar, quando nós reconhecemos e pedimos perdão. Não precisamos ficar com a consciência pesada, Deus quer nos perdoar, aleluias. E com essa história, irmãos, nós podemos aprender algo, pois Deus nos mostra que, através de Jesus Cristo, seu Filho, a vida de José, em muitos aspectos, se assemelha à de Jesus. Vejamos, José era filho amado de Jacó, mas os seus irmãos o odiaram. Jesus é o filho amado de Deus, e quando veio ao mundo aos judeus, seus irmãos o odiaram, ficaram com inveja dele. José foi vendido por 20 moedas de prata e foi parar na prisão. Jesus foi traído por Judas por 30 moedas de prata e depois foi crucificado. José foi honrado por Faraó, Jesus foi honrado por Deus, pois ele fez mais do que José, nos salvou da morte eterna e da condenação do inferno. Todos tiveram que se curvar perante José, todo joelho terá que se dobrar diante do Senhor Jesus. José casou-se com Azenate, filha do sacerdote Dion. O Senhor Jesus um dia voltará e levará a sua noiva, eu e você, a igreja, para as bodas. Essa história nos faz refletir, irmãos. Às vezes nós temos surpresas ruins em nossa vida, como José teve. Ou menos entendido pode até perguntar, por que Deus deixa que coisas ruins aconteçam aos seus servos? É para que mais para frente o seu nome seja engrandecido na nossa vida. Os irmãos de José foram perdoados, Jesus também nos perdoa, quando confessamos e pedimos perdão. Os egípcios tiveram que comprar comida de José, mas a vida eterna que Jesus quer nos dar é gratuita, basta aceitá-lo e seremos salvos. E para concluir, como sempre eu faço, você que está aqui dentro hoje, que ainda não entregou sua vida a Jesus, Jesus quer mudar a sua história, Jesus quer te salvar, Ele quer te dar a vida eterna. Em Apocalipse 3:20 diz que Ele está à porta e bate. Essa porta é o seu coração, essa porta só abre por dentro. Que tal você abrir e deixar Jesus entrar? Se você está aqui dentro hoje e que ainda não aceitou Jesus na sua vida, se você reconhece que é um pecador, se você reconhece que Jesus é o Filho de Deus, e se você quiser entregar sua vida a Cristo, vem aqui na frente, vamos orar por você. Se tiver alguém aqui dentro hoje também, que está afastado dos caminhos santos do Senhor, e que hoje deseja reconciliar-se com Cristo, vem aqui na frente também. Aleluia, Jesus. Aleluias, glória a Deus. Santo é o teu nome, Senhor, glória a Deus. A igreja fica de pé em nome de Jesus. Se tiver alguém que está afastado dos caminhos santos do Senhor, e que hoje, após ouvir essa mensagem, em algum momento ela possa ter tocado no seu coração, se você quiser, vem aqui na frente reconciliar-se com Cristo. Não perca essa oportunidade. Você não poderá dar desculpa que você não sabia, porque o apelo está sendo feito, a mensagem está sendo pregada, talvez o inimigo está falando no seu ouvido que você não pode, que você bebe, que você fuma, que você não tem direito, que você adultera. Não ligue para isso nesse momento, dê um primeiro passo e Jesus dará 3 na sua direção. Eu gostaria de chamar o pastor Salmão aqui na frente para orar para esse casal que está entregando a sua vida a Jesus. E depois eu peço a eles que procurem a irmã Majori lá na biblioteca da igreja e peguem uma Bíblia no meu nome, diga que eu mandei. O irmão pega uma Bíblia, a irmã também, e depois trago para que eu coloque a minha dedicação. E que Deus os abençoe.
Aproveita e pega uma bem bonita. Estenda as mãos. Repita comigo a oração. Senhor Jesus. Não, os dois aqui. Senhor Jesus, neste momento, fui tocado pela tua palavra. Entendo agora que o Senhor é o único Salvador. E eu sou pecador. Como pecador, eu te convido. Entra na minha vida. Faz morada. Dirige. Conduze-me à vida eterna. Perdoa os meus pecados. Escreve meu nome no livro da vida. Senhor, eu quero te seguir, conseguindo a palavra. Em nome de Jesus. Amém. Agora vira para a igreja. Igreja, estende a mão agora e recebe esses irmãos. Em nome do Senhor Jesus. Não saia sem lhe dar um forte abraço.